Meus amados irmãos, vamos estudar a palavra de Deus, ok? E eu quero novamente dizer para vocês que quem quiser rever esta mensagem, estudá-la durante a semana, vai ter um PDF no grupo da igreja depois, para vocês fazerem uma releitura do estudo bíblico, né? E a palavra de Deus precisa ser ruminada, né? A gente usa essa expressão do boi, né? Que rumina. Nós precisamos ruminar e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Te convido a abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Te convido a ficar de pé de novo. Põe na versão internacional para mim, tá, Emanuel? Faz favor. NVI. Para a gente ler juntos, se quiser ler na sua Bíblia, se quiser acompanhar aqui no texto que eles colocam. Vamos ler de 1 a 11, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam aí? Estamos juntos? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e tendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode sentar, meu irmão. O tema da mensagem de hoje é nos passos de Jesus Cristo. Podia ser nos passos do Mestre, tá bom também, né? Pode repetir comigo, nos passos do Mestre? Nos passos do Mestre. Nos passos do Mestre. O grande desafio da vida cristã, certamente, irmãos, é o discipulado. Discipulado é um desafio. Aprender com o Mestre Jesus e seguir os seus passos. Esse é a nossa chamada. E Paulo, nas suas cartas, se preocupa sempre em ensinar a fidelidade do Evangelho, do caráter, do comportamento, como que nós nos identificamos com o Evangelho para imitar a Jesus. Essa é a ideia. Tanto é que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 1, 11, verso 1, 11, 1, ele vai dizer assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a gente imita Jesus, mas assim as pessoas podem nos imitar, porque nós estamos imitando Jesus. Então, essa é a ideia. Ter Jesus como nosso modelo de vida. Certo, irmãos? Na sexta-feira, agora, 31 de outubro, é uma data interessante, né? Porque é a Reforma Protestante e tem outra coisa também aí que a gente não procura comemorar no dia 31 de outubro, né? Mas foi o dia em que houve uma mudança na liderança do Jornal Nacional, vocês sabem disso. Faz muito tempo que eu não vejo o Jornal Nacional. Tem tantos outros jornais, tanto faz. Não há nenhum pecado, irmãos, em ver o Jornal Nacional ou qualquer outro jornal. Nós sempre temos que ter discernimento para não aceitar ideologias, mas ver as notícias e avaliar, só isso. Mas dessa vez eu quis ver porque era uma passagem de bastão, e eu queria ver como é que ia ser essa coisa, do William Bonner passar por César Tralli, o seu bastão, depois de 29 anos, irmãos, trabalhando,
Veja só, né? Hoje ele está perto de 60 anos, ele começou jovem ainda e ficou 29 anos ali. E aí fizeram uma pequena apresentação da vida também do César Tralli, que não é novo mais, né? Ele tem mais de 50 anos, 51, 52, sei lá quanto. E a retrospectiva do que ele fez, algumas coisas, reportagens no exterior, no Brasil, momentos importantes, fizeram uma retrospectiva. Coincidentemente, a Renata Vasconcelos estava comemorando 11 anos de trabalho ali junto. E ela agradeceu o William Bonner pelo que ela aprendeu com ele. Então foi aquele momento, né? E o Tralli estava feliz, sereno e consciente da missão que tinha de levar as notícias para todo o Brasil. Por que eu quero fazer essa ilustração, irmãos? Por causa do seguinte: eles informam as notícias da terra, mas nós, a Igreja de Jesus, informamos as notícias do céu. Nós anunciamos as notícias do céu, de Deus, de Jesus, do Evangelho, da esperança que nos aguarda depois dessa vida. Então, isso aqui é verdade. Eles se inspiram em homens, profissionais, né? E inclusive o Bonner citou, quando ele fez a primeira vez, que ele foi convidado para fazer, a primeira vez ali junto com o Cid Moreira, ele contou ali, como é que foi aquela experiência com aquele homem de tantos anos ali, e ele perguntou para o Cid Moreira assim: você ainda fica nervoso quando você vai apresentar jornal? E o Cid Moreira falou assim: fico. E o Bonner falou assim: eu também estou nervoso aqui agora, nessa hora, porque assim também não é fácil, né, irmão? Na hora da despedida, é bom para quem está chegando, é bom para o Tralli que está chegando ali. Nós nos inspiramos em Jesus, irmão. Nós nos inspiramos no Filho de Deus. Isso é fundamental, irmão. Isso é um divisor de águas da nossa vida. É um divisor de águas, né? Quando a gente procura seguir a Deus e amar a Deus. Nós estamos na terra, a gente olha todos esses jornalistas, pessoas importantes, às vezes médicos, cientistas, nada disso é ruim, mas para caminhar na fé nós precisamos estar perto de Jesus. Então vamos aprender com Jesus nessa manhã, irmãos, nesse texto que nós lemos que Paulo escreve. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui é sobre a humildade. Fale comigo, humildade. Humildade, ponto 1, humildade. Palavras-chave para você tentar depois lembrar da mensagem, né? Diz lá o verso 3: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerando os outros superiores a si mesmo. Convite para ser cristão, para viver a igreja, o reino, está dentro disso aqui. Não ser egoísta, não ser ambicioso, não desejar aparecer na vitrine. É um perigo, irmãos, quando a gente quer aparecer na vitrine, especialmente quem está mais na frente da igreja, por exemplo, né? Estava comentando com meu filho, assim: puxa, faz tempo que eu não prego 2 domingos seguidos, e dessa vez, por causa dessa situação aí, não está o pastor Gilson, o pastor Pedroso está doente, eu preguei domingo passado e estou pregando esse domingo, mas não representa nada, isso não deve ser nada importante para mim, somente uma missão e uma oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Assim é para todos nós. Então, ser humilde é considerar os outros importantes, ver que o ser humano tem valor. Isso é importante, irmãos, né? O respeito aos irmãos, a aceitação das diferenças. Não estou falando diversidade, tá, irmãos? Tem diferença da palavra diferença e da diversidade. É diferença no sentido assim, temperamento, jeito de ser, a cultura que cada um tem uma cultura diferente, uma origem familiar diferente, históricos de vida diferente. Tudo isso tem que se respeitar na hora de lidar com todo mundo, com a liderança, quem está aqui trabalhando, né? E todos nós temos o nosso valor, e é isso que a gente tem que sempre pensar. Ser humilde. Eu vou fazer uma leitura aqui, de uma definição de ser humilde, tá bom? Ser humilde é ter a modéstia de reconhecer suas próprias limitações, bem lógico, né? E não se considerar superior aos outros, ao mesmo tempo em que se valoriza a si mesmo sem arrogância. A gente
saber que a gente tem algum valor, mas não ficar arrogante em cima dessa história, ok? É uma qualidade que se manifesta ao ouvir mais, olha só, irmão, servir os outros, elogiar genuinamente, quer dizer, não bajular, mas valorizar as pessoas e falar, olha, obrigado que você fez isso, obrigado que você serviu, né? As irmãs aqui, depois eu vou ter uma palavra assim com elas, com a liderança aqui, isso, estão servindo. Admitir erros e ter coragem de aprender com novas perspectivas, desde que seja do céu, né, irmão? A humildade não significa fraqueza ou autodepreciação, mas sim a força que abre portas e ajuda no conhecimento pessoal e profissional. Quem pode dizer amém? Agora tem que ser humilde aqui. Dizer que tudo isso aqui que eu li agora, eu peguei da inteligência artificial. Mas não tem nada de errado. Tudo que está escrito aqui é verdade, certo? Então, veja, irmãos, a gente tem que aprender a usar a inteligência artificial para o bem. Ela ajuda. Eu tenho começado a gostar disso aí. Só que assim, como eu já tenho uma certa idade, como eu já vivi bastante, como eu conheço bem a Bíblia, tudo que eu pergunto lá, eu sei discernir se está certo ou se não está certo, tá? É esse cuidado que a gente tem que ter, porque a inteligência artificial está aí para ajudar. Essa que é a verdade. Mas o mal usa também para o mal, certo? O inimigo sempre vai usar as coisas que são para o bem para fazer o mal. Muito bem, dito isso, Cristo tinha essa humildade, porque diz Paulo, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus se humilhou, se tornou servo, escravo, em figura humana, ou seja, o Criador vivendo a experiência da criatura. Dá até filme isso, né? Mas é uma verdade espiritual. Deus se fez homem e foi obediente à sua missão que recebeu do Pai, né? E não foi fácil, mas a gente fala aqui sempre, né? Que Jesus passou na cruz por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Cada culto a gente tem que falar glória ao nome de Jesus por essa salvação, por esse sacrifício, por Ele ir até o fim por nós. Glória a Jesus por isso. Então Jesus abriu um caminho para uma verdadeira salvação, para a redenção, para o perdão dos nossos pecados, e nós estamos aqui para louvar e glorificar ao nome do Senhor. Jesus foi humilde e ensinou seus discípulos a ser humilde. Vocês lembram do lava-pés? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o que ele queria ensinar para os discípulos? Eu sou mestre, estou fazendo isso, vocês têm que lavar o pé um do outro, quer dizer, servir, ser humilde. Quem quer ser humilde, diga amém. Ah, não senti nada de força nisso, viu? É aquela história, né? Eu me orgulho da minha humildade, né? Aí não dá, né, irmãos? Aí é brincadeira, né? Mas, irmãos, é um exercício, certo? Peça a ajuda do Espírito Santo. Nem sempre a gente vai acertar, mas o Espírito Santo está aí para nos ajudar. Então, se você em algum momento de dificuldade de ser humilde, fale com Deus. Fale, Senhor, ajuda aqui. Baixar a bola, me acalmar. Amém, queridos? Uma segunda coisa que a gente aprende aqui com Jesus, nos passos de Jesus, ele foi humilde. Mas a gente aprende com as atitudes de Jesus. Fale comigo, atitudes. Que é ação. Atitude e ação, mesma coisa. E o texto no verso 5 vai dizer assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma atitude. Mas eu fui estudar esse versículo nas outras versões, é muito interessante, irmãos, porque uma versão mais antiga vai dizer, a atualizada, tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então nesse versículo, em vez de falar atitude, está falando sentimento, na atualizada. Uma outra versão fala assim, tenha, a nova linguagem de hoje, tenha a mesma forma de pensar que Cristo teve. Então, sabe por que eu gostei disso? Porque a gente pode fazer um tripé aqui: sentimento, pensamento e atitude. E tem tudo a ver, meus amados irmãos. Por quê? Porque elas estão juntas. Por isso que serve para esse versículo na tradução do português, ok? Pastor, como é que é lá no original? Não sei. Mas tem 3 de português aqui, nós vamos ficar nessas aqui que tá bom. Então, vê, por exemplo, vamos dar alguns exemplos, irmão. Por exemplo, Caim e Abel. A Bíblia diz que
Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Gênesis 4:5, está escrito lá. Deus não aceitou Caim e sua oferta, por isso se enfureceu, o seu rosto se transtornou. Então, ficou chateado, ficou bravo. Ele não foi humilde de reconhecer, puxa, por que Deus não está me aceitando? Quando a gente sentir alguma coisa assim, que parece que Deus está distante, vamos falar com Deus, falar, Senhor, o que está acontecendo? Me ensina, me perdoa, qual é o caminho correto? Então, mas Caim, o que ele sentiu? Tristeza, raiva, certo? O que ele pensou? Pensou coisa ruim, não está escrito o que ele pensou, mas a Bíblia diz que ele chamou o seu irmão para o campo e o que ele fez? Matou o irmão. Então ele pensou assim, meu irmão, acho que ele pensou, né? Meu irmão é o queridinho de Deus, então eu vou levar ele para o campo. Deus aceitou a oferta dele, não aceitou a minha? Deixa ele comigo. Levou para o campo e matou ele. Pensou mal e a atitude dele foi terrível. Percebe, irmãos? Como é que a gente vai fazer uma coisa errada na vida? Começa com sentimento. Se não for tratado por Deus e pelo Espírito Santo para ser segundo a vontade de Deus, pode já dar errado. Aí vem um pensamento errado, aí a atitude vai ser errada. Quem está entendendo, diga amém. Então não é só atitude por atitude. Ontem aqui no grupo dos homens, o pastor Marcelo pregou para nós, foi muito interessante, ele falou exatamente isso, ele falou assim, a gente não peca de uma hora para outra. O pecado, quando vira uma coisa concreta na nossa vida, ele teve um processo antes, de tentação, a gente teve um sentimento sobre alguma coisa errada, deu ouvido para o inimigo e não para Deus, desenvolveu aquilo no pensamento, aí vem depois a atitude. Que o Senhor Deus nos livre de todo o mal, irmãos, que o Senhor nos abençoe nas nossas atitudes. Um outro exemplo legal disso aqui é o seguinte, a parábola de Jesus sobre o bom samaritano, quem lembra disso? Perguntaram para Jesus lá, quem que é o meu próximo? Os fariseus, né? Quem que é meu próximo? Porque eles queriam ajudar só os judeus, não queriam ajudar os outros. E Jesus, para ensinar o que é o próximo, ele fala da parábola. E ele conta a história de um homem que estava na viagem, vieram os ladrões e roubaram e bateram e deixaram ele quase como morto. E aparecem 3 personagens nessa história, né? Que Jesus fala, muito interessante, muito didático isso de Jesus. E para nós a carapuça serve demais. Porque ele fala assim, passou o sacerdote, viu e passou do outro lado, não ajudou. Passou o levita, viu e passou do outro lado. Mas veio um samaritano, e aí veja, irmãos, o contraste, porque os samaritanos, os judeus não gostavam do samaritano, então para eles o samaritano era escória, pecador. Mas veio um samaritano, o que fez? Se preocupou com aquele homem, cuidou dele, passou óleo nas suas feridas, levou para um lugar um lugar de hospedaria e deu dinheiro lá, falou, olha, cuida desse homem, quando eu voltar eu pago o resto. Então veja, irmãos, sentimento, pensamento e ação. O que aconteceu com o sacerdote? Ele viu, qual foi o sentimento? Não sei, a Bíblia não fala, mas ele passou de longe. Quem sabe estava preocupado de ir para a sinagoga, resolver os seus problemas, tinha uma agenda cheia. O levita a mesma coisa, né? Passou de longe, mas por quê? Talvez ele tinha que ir lá, fazer um ensaio do louvor. Não é o caso, né, Léo? Eu vinha pregar. Mas sabe de uma coisa? Mas pode falar para você? Nesse caminho que eu venho, 10 quilômetros da minha casa aqui, que eu encontro de morador de rua, o que eu encontro de gente no farol pedindo um dinheirinho, eu tenho me sentido constrangido com isso, assim, porque a gente vem para a igreja bonitinho, bem arrumado, né? Bem alimentado, mas tem gente passando necessidade. O que a gente faz por essas pessoas? Então a gente precisa começar a ter alguma atitude. O Everson, um amigo meu que vem sempre quarta-feira aqui, né, Laércio, com a gente, ele compra bolacha, pacote de bolacha e deixa no carro dele. Ele diz que a hora que alguém vem pedir uma coisa, ele pega um pacote de bolachinha e dá para a pessoa. Só isso? É pouco, mas para quem está com fome, um pacote de bolacha é alguma coisa. Entende, irmãos? Eu já pensei de pegar pelo menos 10 reais em 2 reais, 2 reais, assim, 5 de 2, e deixar comigo.
pessoa vem pedir alguma coisa, tem gente que não gosta de dar dinheiro, eu não estou aqui julgando, cada um pode agir do jeito que quiser, mas se a pessoa está precisando de comida, você dá R$2, já ajuda alguma coisa, não vai resolver o problema. Mas nós não estamos aqui para resolver o problema de todo mundo, nós estamos aqui para amar, para ter uma atitude proativa de ajudar as pessoas. Então, é nesse sentido, né, que o samaritano nos ensina, que ele teve um sentimento da dor daquele homem, ele se preocupou, ele pensou, vou ajudar, e ele ajudou na prática. E é isso que nós precisamos aprender a fazer na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Então, irmãos, veja lá, nosso sentimento, nosso pensamento e atitude semelhante ao de Cristo. Então, o que eu quero dizer para você? Ame, perdoe, sirva a Deus, a família, aos irmãos, à igreja, ao reino, sirva. Tenha paciência. E isso aí é uma coisa que a gente não tem, né? Alguém disse assim uma vez, olha, se você quiser ter paciência, não ora para Deus para pedir a paciência, porque se você orar a Deus para pedir paciência, Ele vai botar tribulação para você aprender a ter paciência. Mas nem precisa orar para a tribulação vir, irmão, ela vem, sem oração mesmo, né? Então assim, Espírito Santo, me ajuda a ter paciência comigo mesmo, porque é o primeiro que eu tenho que me aguentar sou eu, e os meus irmãos, e assim é a vida em nome do Senhor Jesus. Perseverança. Agora deixa eu falar uma frase que eu acho que é importante, que todo mundo tem dificuldade, até eu tenho. Aprenda a receber uma crítica construtiva. Puxa vida, ninguém gosta de receber crítica. Coitado do pastor, o pastor sofre, porque se ele chama um irmão e quer conversar, e quer pontuar uma coisa que não está legal, que precisa ser reavaliado, as pessoas às vezes têm dificuldade, ficam melindrosas com a palavra do pastor. Como é que o pastor vai ensinar a ovelha se ela não estiver disposta a ouvir os conselhos? Por outro lado também, se o pastor escuta alguma coisa de alguém, tem que estar preparado para avaliar. Certo, irmão? Então isso aqui é muito importante. É difícil, uma palavra, uma observação, que pode doer no início, mas depois a gente aprende. Isso é mais difícil com o marido e esposa, irmão. Que a esposa vem e começa a pontuar umas coisas, você fala assim, não, isso eu já sei, isso eu já sabia. Porque depois de muitos anos de casado, você sabe o que a pessoa pensa e ela sabe o que você pensa. Então, os diálogos se tornam repetitivos, a gente já sabe o que vai ouvir. Não é assim que acontece? Os maridos estão aí pensando, as esposas, né? Mas assim, para os maridos, vou dar um conselho para os maridos. Quem está aí vai casar, né, Arthur? Vai casar logo aí. Arthur, aprende logo cedo. Quanto mais você aprender que é bom dar ouvido para a esposa e valorizar o que ela fala e levar a sério, melhor para você, velho. Entendeu? Porque as mulheres de Deus, as mulheres sábias, as mulheres que o Senhor usa, elas são usadas por Deus para nos botar na linha, para nos direcionar. O homem é muito racional, mas a mulher percebe coisas que o homem não percebe. Mas ao mesmo tempo os homens podem se posicionar com as mulheres. Então é um diálogo, né? E o que é importante? Que a decisão do homem prevaleça? Não, a decisão de dois. Lógico, o marido ele é o líder da casa, no sentido assim, se num conflito ele falar, bem, vamos nesse caminho, a mulher vai ser submissa. Mas assim, se não der certo esse caminho, a mulher não deve cobrar do marido depois. Eu falei para você que não era desse jeito, ó, tá vendo? Você errou. Não. Erram juntos, choram juntos e tentam melhorar juntos. Quem está entendendo, diga amém. Mas isso aqui não é encontro de casais não, tá? Deixa eu dizer. Então nós temos que aprender, o Espírito Santo nos ajuda em nosso sentimento, vamos deixar ele conduzir a nossa vida, irmão, isso é muito importante, tá certo? Então nós estamos aqui, somos igreja, somos um corpo, uma família, amamos a Jesus, amamos uns aos outros e vamos crescer juntos. Quem quer crescer junto, diga amém. Amém. Muito bem. Então nós aprendemos com Jesus a humildade, nós aprendemos Jesus a atitude, que ele se humilhou, que ele foi servo, que ele foi obediente ao Pai, morreu na cruz, obedeceu, e assim nós devemos fazer também.
E uma terceira coisa que eu vejo nesse texto, irmãos, é a alegria. Fale comigo, alegria. Fale comigo, humildade. Aprendemos com humildade. Atitude. Alegria. Se vocês não decorar pelo menos essas palavras, daí dá um croque na cabeça, né? Meu filho veio aqui semana passada, viu a pregação, na volta, falou assim: quais pontos que o pai falou? Ficou pensando, já não lembrava mais os pontos. Logo depois do culto, é brincadeira, né? Então, meus amados, se você não lembrar, sabe o que você vai fazer se você não lembrar das pregações? Vai lá na mensagem escrita. Você quer ver? Vocês vão se surpreender agora numa situação. Quem daqui leu a mensagem do domingo passado que eu postei? Levante a mão. Levanta alto. É um só. 2. Por que isso, irmão? Porque é assim, nós somos assim. Talvez se eu tivesse sentado aí e fosse outro que mandasse ler, eu também não ia ler. Eu não estou condenando ninguém, mas eu estou falando que de fato a gente tem. Por isso que o pastor fala: vamos ler a Bíblia. E pouca gente lê a Bíblia, porque tem que ter esforço e dedicação. Mas eu sei que vocês vão se arrepender dos seus pecados hoje, e semana que vem vocês vão ler o esboçozinho, né, Léo? Vou cobrar, hein, Léo? Vou cobrar. Alegria. Diz o texto bíblico, Paulo escreveu e falou assim: se por estarmos com Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Paulo está dizendo: completem a minha alegria. Poxa vida, qual que era a alegria de Paulo? O que ele diz ali? Completa a minha alegria. Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então Paulo está falando assim: vamos ser unidos, a unidade da igreja, no amor, no pensamento, nas ações, no avanço da pregação, na edificação, etc, etc, é a unidade, né? E essas as palavras-chave: motivação, compaixão, amor, comunhão no Espírito. Então a alegria de Paulo era servir a Deus, irmãos, era ver a igreja bem, escrever uma carta para entusiasmar, puxar a orelha se precisasse, mas Paulo tinha essa alegria. A alegria de Paulo era o reino de Deus. Irmãos, nós temos alegrias na vida, certo? Tem uma alegria. O casamento é uma alegria, chegar um filho para um casal, e os pais do casal serem avó, uma alegria. Uma viagem para o exterior é uma alegria. Ter dinheiro. Eu vi ouvindo o jornal, ele está dizendo que a Maserati, que é fabricante de carro da Itália, está em crise. E eles estão vendendo uns carros assim, mais ou menos caros, mas estão fazendo uma promoção, viu, Lécio? Uma promoção de $50 mil, R$250 mil de promoção para levar o carro. Sabe quanto custa o carro, irmão? R$1 milhão. Aí você dá 250 mil de desconto, e o cara tem que pagar ainda 750 mil por um carro. Existem essas alegrias na vida. Quem tem dinheiro para comprar um carro desse vai gostar, né, de passear e tal. Mas, irmãos, a nossa alegria é o Senhor. A nossa alegria é Jesus. É a família. É o amor que temos entre nós. Nossa alegria foi o que vocês viveram ontem, as irmãs e os irmãos também, né? Aliás, não dá para vir muito mais gente, irmã Maria, sabe por quê? Porque não cabe lá, depois eu estava vendo que estava apertadinho lá, mas foi tudo feito com excelência. Eu fiquei até falando, eu não quero ir lá com os irmãos, eu quero ficar aqui comendo com as irmãs, porque lá com os irmãos foi mais simples, as irmãs estavam bonitas, né, Léo? Mas vocês fizeram com excelência, isso é muito bom. O trabalho que as irmãs estão fazendo é muito legal, mas os homens vão melhorar. Né, irmão Lécio? Vou exigir do pastor alguma coisa melhor. Vamos trazer pizza para nós. Pronto. Elas fazem o lanche e a gente traz pizza. Né, Alexandre? Hã? Então, mas irmão, mas é uma alegria.
mas a alegria, o que as irmãs viveram, estão vivendo nessas palestras, tem sido muito bom. E os homens pegaram carona, já começou ontem, nós vamos dobrar, a próxima vez vai ter mais de 20 homens aí. E os nossos jovens, viu? Só veio aqui o nosso querido, veio alguns aqui, o Gabriel e quem mais veio? Teve alguns, graças a Deus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Amém. Unidade no serviço, né? Mas olha onde que Paulo estava para estar alegre. Ele estava preso em Roma, prisão domiciliar, mas não estava parado, ele podia receber visita e escrever. Mas ele diz assim: estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo, verso 18, desse capítulo 2. Está preso, mas está alegre. A alegria dele era saber se a igreja está bem. Eu tenho certeza, irmãos, que a alegria do pastor Pedroso é pensar que a igreja está bem hoje, que o culto foi bacana, que nós estivemos aqui juntos servindo ao Senhor. Essa é a alegria. E aí, o Timóteo, lá no capítulo 2, o Paulo vai citar Timóteo e Epafrodito, irmãos. Você vai citar esses dois homens, vai dizer assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de você. Não tinha um WhatsApp lá, meus irmãos, que você mandava aqui e recebia ali. Ele escreveu essa carta, deu para Timóteo, Timóteo ia levar a carta lá para viajar para Filipos, ficar lá uns dias, ver como é que está a igreja, voltar para Paulo e dar notícia. Isso demorava. Olha que outra coisa, né? Nem telegrama tinha, né? Ontem nós tivemos telegrama aqui. Então Timóteo ele se preocupava com a igreja de Filipos. E Paulo vai escrever: não tem ninguém como Timóteo que se preocupe com vocês como ele. Aí Paulo vai dizer assim: porque a maior parte das pessoas busca os seus próprios interesses. Então, irmão, o que a gente busca? Mais o nosso interesse ou dos outros? Não digo nem dos irmãos, que a gente gosta dos irmãos em Cristo, mas dos perdidos que estão lá fora. O que a gente se interessa por eles? Então, vamos pensar. Outro foi o tal do Epafrodito, é um nome estranho, né? Mas ele trouxe uma oferta de Paulo, lá da igreja de Filipos, e durante a viagem ele ficou doente, e quase morreu. Chegando lá, entregando a oferta para Paulo, ele não estava bem, e ele falou assim: vou te enviar para vocês também Epafrodito. Ele escreve na carta, e ele diz assim: recebam ele com honra, porque ele é fiel ao Senhor, é um companheiro, e quase deu a sua vida por nós. E eu fiquei pensando nessa mensagem muito do nosso pastor, sabe, irmãos, porque de uma certa forma ele está numa prisão domiciliar hoje, porque a enfermidade nos deixa presos em casa, né? E já o ano passado quase ele partiu, e esse ano quase que ele partiu, mas ele está servindo a igreja, ele está servindo os irmãos, ele faz as orações, ele manda mensagem. Então, que Deus abençoe o nosso pastor. Vamos amá-lo, vamos honrá-lo, vamos respeitá-lo. A pastora Sandra também tem sido uma fiel companheira para ele. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres com Deus, porque Ele é fiel e maravilhoso e tem cuidado de nós. Amém? Para fechar, eu estou deixando de ser batista, em vez de fazer 3 pontos, estou fazendo 4 pontos, irmão. Segunda vez, Léo, 4 pontos. Humildade, repita comigo. Humildade, atitude, alegria, tá fácil, né? Agora a palavra é recompensa. Fale comigo, recompensa. Cadê a irmã Marcinha? Está aí, nossa, eu vi o Alexandre e não vi a Marta do lado. Irmão, você sabe que nós temos aqui na igreja desculpa a brincadeirinha, viu, irmãs? Com todo carinho e respeito, um quarteto fantástico, né? Tudo com M. A Márcia Vendramini, a Maria do Léo, a Miriam e a Márcia Marcinha, né? A Marcinha do Alexandre. A Márcia era a preletora. Mas nós temos aqui esse quarteto fantástico, elas trabalham, irmão, organizando, na comida, nas brincadeiras lá, nos arranjos. Obrigado a Deus. Vamos dar uma palma para o Senhor Jesus?
por esse quarteto? E no nome delas eu honro todas as irmãs que estão servindo, que tem umas que não aparece o nome, tá certo? Obrigado, irmãs, que Deus abençoe. Quem? Samanta, certo? Samanta também tem ajudado bastante. Não, são várias, né? Mas para não esquecer, as 4M. 4M, nós temos 4M aqui. Glória a Deus. Vamos orar pelo 4M, irmão? Vamos orar para Deus usar as irmãs, abençoar a vida delas em nome de Jesus. Então a recompensa. Veja que Paulo fala sobre Jesus. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, né? Para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Uma outra versão fala, o elevou ao lugar de mais alta honra. É a transformadora, eu gosto muito, né? Preguei domingo passado sobre isso, lá quando nós lemos aquele texto que fala lá, Atos 2,33, e foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmão, qual foi a recompensa de Jesus? De ir para a cruz, de sofrer muito, salvar a humanidade, ter um nome acima de todo nome. O nome de Jesus, irmão, é o nome mais falado no mundo, irmãos. É o nome mais anunciado. Nós estamos aqui falando de Jesus, milhares de igrejas no Brasil e em outros lugares, exaltando o nome do Senhor Jesus. Toda a glória ao Filho de Deus. Não tem ninguém aqui que tem que ter exaltação de nome. Nem possíveis santos, etc, etc. Não. Só Jesus. É o Filho de Deus, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós louvamos a Jesus e a Ti, meu Pai, porque assim, irmão, quando você louva Jesus, o Pai está sendo exaltado, e o Espírito Santo está sendo exaltado. E a nossa recompensa, irmão, qual é? Ver a face do Senhor Jesus um dia, né? Hein? Quem quer estar lá, diga amém.